o ponto antes da construção das curvas, todo mundo está ok com a ideia? Entenderam a lógica do mercado de concorrência perfeita? Lembrando que é um modelo, é uma simplificação da realidade. Professor, Oi, Maria Regina. depois o senhor pode dar um exemplo na prática? De mercado de concorrência perfeita? Sim. Existem poucos exemplos, porque é um modelo, é uma situação ideal, mas o exemplo mais comum nos livros textos são feiras, alguns tipos de feira. Feira livre, onde tem muitos produtores e muitos consumidores. Os produtos são basicamente homogêneos, você pega, sei lá, laranja, a maioria das laranjas é igual, ou uma variação mínima, não tem um produtor que consiga se diferenciar, não tem nenhuma barreira para a entrada, a mesma terra que onde eles produzem um produto, eles podem produzir outra coisa. Então, costuma ser um exemplo usado em livro texto e não é exatamente o mercado de concorrência perfeito, mas é bem aproximado. Desde que sejam de pequenos produtores, né? Então, são aquelas feiras agrícolas. Ficou razoável, Regina? Entendi. É só porque quando o senhor estava mostrando os gráficos na videoaula, eu fiquei com dificuldade só de entender. Tipo assim, eu não sei se o senhor vai aplicar com números aqueles gráficos, entendeu? Tá, os gráficos da segunda parte, né, da oferta e procura, Isso. ali é muito usado. Porque apesar dele representar o mercado de concorrência perfeita, ele é uma aproximação muito próxima da realidade de todos os mercados. Porque depois a gente vai ver na próxima aula, que eu vou gravar, porque provavelmente eu não vou estar aqui, existe um espectro de mercado. Antes de continuar, eu reforço o pedido para quem puder deixar a câmera aberta, ajuda muito no desenrolar da aula. Então existe esse espectro que vai desde o mercado de concorrência perfeita ao outro oposto, que seria o monopólio. Mas existe um conjunto muito grande. Aqui perto do monopólio, talvez mais perto, tem o duopólio, que são apenas duas empresas. Aí tem o oligopólio. Mas o mais comum é uma área grande que a gente chama mercado de concorrência monopolista, onde há uma diferenciação dos produtos, mas o poder de mercado das empresas não é o suficiente para caracterizar o monopólio. Eles têm força de mercado, mas não necessariamente é o monopólio. Quase todos os produtos são assim. Existe uma diferenciação. Por exemplo, que a gente estava conversando dos bens substitutos lá, do Nescau e do café. Não, do Nescau e do Toddy. Se lembram? Eles são iguais? Não. Dá para dizer que existe um monopólio ou até um duopólio? Não, porque existem outras marcas. Mas eles têm características importantes que garantem um poder de mercado a eles. E uma dessas características é a marca. Então, nesse mercado de concorrência monopolística, os produtos são diferenciados. Aqui tem diferenciação. Podem existir barreiras, porque na realidade a maioria dos mercados tem barreiras de mercado. E é por isso que vocês vão ver mais adiante uma disciplina chamada Direito Econômico. E muita gente até pensa que a análise econômica do direito é só direito econômico, porque direito econômico é muita economia para você entender esse mercado. Toda a atuação já ouviram falar no CAD? Não. Tá. CAD significa Conselho Administrativo de Defesa Econômica. É um órgão administrativo da União que regula ou que controla o poder de mercado, os poderes de mercado. Então é como se fosse uma agência reguladora que serve para fiscalizar essas situações de mercado, para evitar que uma empresa se utilize demasiadamente
do poder do mercado. Então, quando uma empresa grande compra outra, em tese ela se aproxima mais desse lado de cá, não é? Ela ganha mais poder de mercado. Aí precisa de uma aprovação do CAD. Para o CAD aprovar essa compra, eles têm que comprovar que eles não vão, de alguma forma, abusar desse poder. E aí, para a próxima aula, a gente vai discutir sobre monopólio e eu vou mostrar para vocês qual o prejuízo que existe no monopólio. Tá? O prejuízo para a sociedade. Oi, Daniel. Um exemplo de oligopólio seriam as empresas de telefonia. Assim, Oi, Vivo, Boa. TIM. Uhum. Existem pouquíssimas. Não é um mercado aberto porque precisa da autorização do governo. Então não dá para colocar ela por aqui, então ela está mais próxima do oligopólio. No caso, só tem 3 hoje em dia, né? Talvez tenha a Nextel também, não sei se ainda existe. Mas são pouquíssimas mesmo. E aí a gente vai ver, Daniel, que existe dentro do monopólio existem vários tipos diferentes de monopólio. Basicamente, a teoria econômica divide em 2. Um é o monopólio legal, estabelecido por lei, e aí não é que precisa ter uma lei como havia, que dava o monopólio de tudo que envolvesse petróleo para a Petrobras. Essa lei não existe mais. Mas não é só isso. O monopólio legal é o que garante, por exemplo, o direito de propriedade intelectual. Uma empresa que desenvolve um medicamento, ela tem um monopólio legal sobre aquela droga, durante um prazo X, mas tem. Assim como um autor que escreve um livro, e não deixa de ser um monopólio, é um monopólio legal. E o outro é um monopólio natural. Que esse monopólio natural, talvez, não conheço exatamente o mercado, mas talvez seja a situação da telefonia. Porque o monopólio natural é aquele em que, naturalmente, os custos fixos para iniciar a operação são tão elevados que inviabiliza ter vários concorrentes. O custo marginal é muito baixo, mas o custo fixo para iniciar é muito alto. E o principal exemplo disso costuma ser saneamento básico ou água. Você não tem concorrência de empresa fornecedora de água. Mas por que não tem? Imagina, para ter 2 tubulações, no caso do Brasil então, que a gente não tem nem pouco mais de 50% da população brasileira recebe saneamento básico em casa, porque o custo é muito alto. Então imagina haver uma concorrência nisso, haver duas empresas com toda a estrutura de distribuição. Talvez seja o caso também da telefonia. Acredito que para montar um sistema de telefonia, o custo de implantação seja muito alto. Não tão alto para ser um monopólio, mas muito alto para ser um mercado competitivo. Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Só adiantar. Então, Regina, a maioria dos mercados está aqui, nessa região central aqui. Tá? Onde vale a lógica aliás, vale para todos os pontos, até mercados oligopolizados ou monopolizados também tem muitos elementos daqueles gráficos de oferta e procura. O que vai mudar basicamente é a inclinação das curvas. Nesse caso, quanto mais para cá, a inclinação da curva de oferta, ela muda, porque ele consegue controlar melhor o preço. E a gente também tem o inverso, não é possível ter, aqui a gente está falando só de oferta, mas pode ter de demanda. Existe mercado, e aí a gente, ao invés de chamar de monopólio, a gente chama monopsônio, que é quando um mercado que só tem um comprador. Por exemplo, em algumas regiões, os produtores de tomate só tem um vendedor, só tem um comprador para aquele produto. Eles produzem tomate para vender para a fábrica que faz o extrato de tomate. Ou laranja, quem produz laranja em várias regiões só consegue vender para um produtor de suco, porque o custo de transporte para levar para outro lugar
seria muito alta. Então, para aquele mercado, para aquela região, há um monopsônio. Tá? Então, é a mesma lógica, só que geralmente só se estuda o monopólio e aplica-se a lógica invertida para o monopsônio. Tá, mas isso aí também é para a próxima aula. Obrigada, professor. Nada? Mais alguma questão com relação ao mercado de concorrência perfeita? É só entender a importância de não ter barreiras. Barreiras no sentido amplo. Os produtos são iguais, há uma quantidade muito grande de fornecedores e de compradores, então eles não são capazes de, sozinhos, alterar o mercado. Tranquilo isso? Então vamos lá para a interação das curvas de oferta e de procura. A gente tem os dois eixos. Geralmente no eixo X se calcula a quantidade e no eixo Y, preço. Como é a curva de oferta? Curva normal, curva média de oferta, como é? Crescente. Ou seja, quanto maior o preço, maior a quantidade, né? É assim, Natália? Isso. É Natália, falei certo? É Nathalie. Nathalie, desculpa. Professor, Oi, Felipe. essa ideia de quanto maior o preço, maior a quantidade, é porque gera mais lucro para a empresa? Não. Lembra lá quando a gente estudou a curva de oferta, quanto que tinha a curva de custo marginal, que ela era crescente, o custo de produzir uma unidade a mais, e a empresa ela vai produzir exatamente quando o preço é igual ao custo marginal. Então, se o preço vai subindo, ele pega só desenhar aqui rapidinho, depois eu apago. Tinha o custo médio e o custo marginal era mais ou menos assim. Então, e aqui era valor, né? Que quantidade. Então, quanto mais alto o preço, depois desse ponto aqui, essa é a curva de oferta dessa empresa. Tá lembrado disso, Felipe? Uhum. Pronto. Então, e depois você soma todas as empresas. Então, isso significa que quanto maior o valor que ele conseguir conquistar no mercado, mais ele vai estar disposto a vender. Então, coincide com a inclinação é positiva por conta da curva de custo marginal. Obrigado, professor. Nada, mas eu digo isso do lucro, Felipe, porque no mercado de concorrência perfeita, no longo prazo, o empresário ele não tem um lucro econômico. Vocês entendem o que quer dizer isso? Não. Não, professor. Tá. É um conceito difícil, por isso que é importante perguntar. Quando a gente fala lucro econômico, significa considerando todo o custo da oportunidade. Tá? Então, o lucro que ele tem, o lucro contábil que ele tem, é igual à média de mercado. Significa que ele não tem lucros extraordinários. Por que acontece isso? Porque se no curto prazo ele está tendo lucro, vamos supor que esse seja o mercado em questão. Se o preço está aqui, aí ele está conseguindo ter um lucro dessa região. Deixa eu pegar outra cor. Você lembra que essa curva vermelha aqui é o custo fixo, custo médio, né? Você lembra, Regina? Eu lembro sim, professor. Então, como o preço está acima do custo médio naquele ponto, essa região verde aqui é o lucro dele. Não é isso? Isso. Tá. Se ele está tendo lucro, o que é que as outras pessoas no mercado vão fazer? Vão ver ele tendo lucro e dizer, parabéns, bom para ele. E ficar quietas. Vão se aproveitar da situação e vão vender também, né? O mesmo produto. Exatamente. E aí vão para aquele mercado. E aí se vão para aquele mercado,
como a gente vai ver aqui no gráfico, eles vão aumentar a quantidade de oferta, não é? E vão ter cada vez mais. Aí essa curvazinha aqui, vou deixar em verde. Essa curva de oferta inicial, ela vai vindo para a direita, não é? Porque começa a ter uma quantidade pelo mesmo preço. Se antes a gente tinha essa quantidade ofertada, Q1, pelo preço 1, agora a gente vai ter uma quantidade muito maior, não é? Porque agora, além da empresa inicial de Felipe, Marla quer produzir também. E aí aumentou a quantidade. Não é? Aí, consequentemente, o preço já caiu. Já veio para um ponto aqui menor. Mas ainda assim está tendo lucro, não tá? Essa região marrom? Tá. Você vai querer entrar nesse mercado também, Regina? E ter um lucro acima da média de mercado? Pode ser. Não pareceu muito empolgada, não. Bora. Imagina, ganhar acima da média de mercado, mais do que deixar o dinheiro na poupança, todo mundo vai querer. Tem que investir. Tem que investir. Professor, Oi, Nathalie. no caso, não vai ter tipo um excesso de Depois de um tempo vai. A curva vai se deslocando e o preço vai baixando. Até que o preço vai ficar abaixo da curva de custo marginal. Quando isso acontecer, qual vai ser a consequência? A gente vai ter prejuízo, então não vale a pena. Vai ter prejuízo. E aí algumas empresas vão quebrar. Vão fechar. Então, no longo prazo, termina que vai haver um equilíbrio e o preço de mercado, ele vai ser no ponto onde não tem lucro econômico. Lucro econômico, vou anotar isso aqui, é importante. Econômico é diferente do lucro contábil. É diferente do contábil. O lucro econômico, ele considera os custos de oportunidade. Tá? Então, por exemplo, se você... hoje a Selic está em 11,25, salvo engano. Qualquer coisa que seja abaixo disso não é vantagem. Né? Se você tem um investimento que vai dar... Um investimento qualquer, uma ação ou um fundo de renda fixa, o que seja, que vai dar menos do que 11,25, você vai estar perdendo dinheiro. Se algo estiver lhe dando exatamente 11,25, para a economia você não teve lucro. Contabilmente você tem. Investi 1.000 e agora tenho 1.115, não é? 1.112,50, sei lá. Vou ter lucro contábil. Mas economicamente não, porque você tem que considerar o custo de oportunidade. Tá? Então o grande ponto do econômico é o custo de oportunidade. Professor, Oi? quando o preço ficava maior na aula da semana passada, a gente viu que quando o preço fica maior que o custo marginal, tende que a produção diminui, né? Não, quando o preço fica maior do que o custo marginal, aqui em cima, a produção vai aumentando. Quando o preço vai aumentando, a produção vai aumentando. Tá certo. E aí vai atraindo mais pessoas. E aqui em João Pessoa, eu sei que a maioria é daqui da Paraíba. Vocês já viram isso? Eu sei que vocês são jovens, mas se vocês prestaram atenção, há uns 10 anos talvez, tinham muitos postos de gasolina, não tinham? Não sei se vocês se lembram, tinham muitos. Mas ainda tem, não? São muitos postos. Tinham muitos mais. Assim, tinha muito mais. Era impressionante a quantidade de postos que tinha em João Pessoa. Cada esquina tinha, porque eles conseguiam um lucro muito alto. E aí, consequentemente, como aumentou muito, se você olhar, Felipe, tem muito posto fechado.
Ainda tem muito posto, mas você encontra muitas carcaças de postos, não é? Aquilo há há uns 10 anos, eram postos que funcionavam. Eles quebraram. Porque, apesar da margem ser alta, o movimento terminava sendo baixo, porque diluía entre todos. Isso é só um exemplo. Pegar um outro exemplo que provavelmente vai acontecer em algum tempo. Beach tênis. Quantas quadras de beach tênis tem em João Pessoa? Sei lá, tem uma ruma de quadras, não tem? Eles têm um custo fixo. Tudo bem que o custo fixo é baixo, mas eles têm um custo fixo. Com esse aumento, pelo que eu sei, há pouco mais de um ano, só tinha uma ou duas, né? E aí começou a aumentar e continua aumentando. Provavelmente, o preço vai ficar menor do que o custo médio, perto dessa região aqui. Essa região aqui. E aí, quando o preço está menor, é possível você aguentar durante algum tempo. Mas chega um ponto em que não há perspectiva de melhora e essas empresas saem do mercado. Porque ninguém fica perdendo dinheiro. Tá? Então, no curto prazo, como a gente viu na aula passada, você até pode oferecer se for maior do que o custo variável. Lembram disso? Custo variável médio? Mas no longo prazo, mas não precisa, Felipe. Felipe colocou que precisa avisar o pessoal para ter outros esportes. Não precisa, porque não significa que todas vão fechar. Muitas vão fechar até que se encontre um equilíbrio. Esse tipo de equilíbrio se chama equilíbrio dinâmico. Porque depois pode ser que feche demais, aí o preço volta a subir e atrai. Então é um ciclo. Tá? Isso funciona para todos os mercados. Um mercado que está nesse cenário é mercado de farmácias. A gente vê um monte de farmácia, uma abrindo do lado da outra. De vez em quando uma quebra. E uma rede grande. Teve uma que quebrou há pouco tempo, acho que aquela Big Ben quebrou. Porque muitas vezes elas operam abaixo do custo médio. Então chega um ponto que sai. Tranquilo isso, Felipe? Começou por conta de uma pergunta sua, mas aí foi bom porque eu até aproveitei para explicar por que a curva de oferta, quando ela se desloca, ela vai para a direita. Não foi, Marla? Ficou tranquilo isso? Sim, professor, ficou. Porque é a quantidade que vai aumentando. Então, pelo mesmo preço, a quantidade vai ficando maior. E se... Agora vamos no momento inverso. Se está diminuindo, se o preço está abaixo e as empresas estão saindo, ou se de repente, porque eu falei aqui de novas empresas, mas se de repente a gente tem um novo custo para a empresa, seja, sei lá, aumentou o preço de um insumo de uma empresa, ou aumentou qualquer insumo, aumentou o preço de salários, ou aumentou o preço do algodão, consequentemente as roupas vão ter um custo maior. Quando acontece isso, essa curvazinha daqui, de custo marginal, ela vai mudar, não vai? Ela vai mudar para onde? Oi? Para a esquerda? Exatamente. Ela vai ficar ou mais inclinada, ou pelo menos para a esquerda. Porque ela vai aumentando mais rápido. Enfim, os formatos não importam, mas ela vai para a esquerda. Tá? Faz sentido ir para a esquerda para vocês? Tá. Com isso, mesmo que não tenha uma variação na quantidade de empresas, esse aumento, se lembrem sempre que
A curva de custo marginal da empresa, ela determina a curva de oferta. Tá? Se ela for para a esquerda aqui, o que é que vai acontecer com essa curva de oferta? Vai para a esquerda também, né? Vai para a esquerda também. E aí aquele... Vou tentar aqui para baixo. Vai para a esquerda também. Ó, essa 1, essa 2, 3 e 4. E aí aquele preço que se vendia Q1, agora se vende Q... A numeração ficou toda... 2, 3, 4. Pronto. Agora, pelo mesmo preço, a quantidade que se oferta é menor. Faz sentido isso, né? Então a gente tem uma redução da oferta quando tem um aumento dos custos da empresa ou uma redução da quantidade de empresas. Professor, Oi, Regina. esse aumento nos custos, ele foi no fixo ou no variável? Excelente pergunta. No variável. O custo marginal. Então, professor, quando os custos diminuem e o número de empresas concorrentes também diminui, aí a curva de oferta vai para a esquerda, começa ao 4. Não, os custos diminuem. Se os custos diminuem, Daniel, essa curva daqui, ela vem para a direita. Ela foi para a curva laranja, para a curva rosa. Então vamos chamar aqui de curva marginal 1, curva marginal 2 e curva marginal 3. A curva marginal 1 é a original, certo, Daniel? Certo. Que é essa daqui. Ela foi para 2 quando os custos aumentaram. Quando os custos aumentam, ela se desloca para a esquerda ou para cima. A visualização, você que escolhe. Quando os custos aumentaram, foi o custo... variável, custo marginal. Variável, certo. Então, quando o custo marginal aumenta, a curva vai para a esquerda ou para cima. Que é a mesma coisa, né? Quando o custo diminui, ela vem para cá. Ela vai dar 1 para 3. Entendi. E faz sentido, não faz? Imagina, para aquela história lá do cupcake. Se você tem uma redução dos custos para produzir, seja por aumento de tecnologia, seja por uma redução dos preços dos insumos. Se antes você gastava R$5 para fazer, 5 não, acho que o exemplo era 10, né, que a gente estava fazendo em média, para fazer um cupcake, se de repente você consegue produzir por 7, ao invés de fazer 10 cupcakes, você vai e faz 12, 13, você vai aumentar a sua produção, não vai? Se com o mesmo dinheiro... Oi? Vai, porque agora está mais fácil para fazer. Exatamente. Então, se você tiver, seja uma redução de custos ou um aumento de tecnologia, melhorou sua tecnologia. Agora você, ao invés de ter que assar ao invés de ter uma assadeira que faz 2 cupcakes, você tem uma grande que faz 4 cupcakes. Mudou sua tecnologia, não mudou? Mudou sim. E aí, consequentemente, o seu custo vai reduzir. Vai ser reduzido. O custo marginal com a tecnologia mais avançada. Por isso que a curva inclina para a direita, né? Exatamente, por isso que ela vai para a direita. E nesse caso, com esse aumento da produção de cupcakes, a curva de oferta iria para a direita também? Exatamente. Entendi. Obrigado. Professor, a nossa oferta ela vai depender do nosso custo variável, né? Tecnicamente o custo marginal. Mas o custo marginal é uma aproximação... Se lembra da diferença, né, Regina?
do marginal pro variável? É. Mais ou menos. Pense no custo marginal como sendo o custo variável daquela última unidade. Que aí funciona bem. Sim. Lembrei. Mas o lucro a gente pode dizer que está relacionado ao variável ou ao marginal? Não, o lucro estaria relacionado ao custo total, ao custo médio. O fixo e o variável. Exatamente. Mas no longo prazo, se lembra que tudo é variável, né? Uhum. Tá, então entenderam esses deslocamentos na curva de oferta? Ô, professor, Oi, Fábio. agora, quando ocorre esse deslocamento da curva, é uma mudança da forma ou é simplesmente uma transladação da curva? Excelente pergunta. Pode ser de qualquer jeito. Se você, dependendo do tipo de mudança, ela vai somente se deslocar, trasladar para a direita ou para a esquerda, mas dependendo da mudança, ela pode mudar a inclinação também. Tá? Então, Mais acentuada, menos acentuada? pode ser. Em regra, a gente só bota para a direita ou para a esquerda. Porque, se lembra... não, a gente não viu aqui. Mas a lógica é a mesma. Você lembra da ideia da elasticidade preço da demanda? Aham. Pronto, também existe a elasticidade preço da oferta. Para você mudar a elasticidade, você tem que mudar a inclinação da curva de custo marginal, que é o que eu falei para Felipe aqui, quando eu fui construir a curva 2. Você lembra que eu disse que podia mudar a inclinação? Uhum. Pronto, se mudar a inclinação daqui, aí quando somarem todas, provavelmente vai mudar a inclinação também da curva de oferta. Tá? Mas, apesar de ser muito importante isso, para vocês, se vocês simplesmente trasladarem para a direita ou para a esquerda, é o suficiente para as conclusões que a gente vai chegar. Professor, Deixa eu só acrescentar uma outra coisa aqui que eu lembrei. Tem duas coisas que o lucro econômico considera: o custo de oportunidade e algo que eu não abordei, porque demandaria muito tempo, que são os riscos. Risco é igual a custo. Num sentido amplo. Tá? A gente pode entender um risco como sendo um tipo de custo. Um custo não certo, um custo provável. Tá? Essa área da microeconomia chama análise sob incerteza. E na análise sob incerteza, como o próprio nome diz, você não tem certezas, então você trabalha com níveis de probabilidade. Mas isso também faz parte do lucro econômico. Então, quando você está considerando que... por que quando eu falei da taxa básica de juros na economia, né, de 11,25 da Selic, por que você tem um fundo que paga... às vezes a gente vê bancos que pagam 200% do CDI. O CDI geralmente é o Selic. Ou seja, pagam o dobro da Selic para você botar o dinheiro lá. Vocês já viram isso? Tem um risco maior. Geralmente são bancos pequenos. Bancos que podem quebrar. Por que eles fazem isso? Para atrair. Não está errado. Mas tem um custo que você tem que incorporar. Não significa que necessariamente você vai ter um lucro econômico ali. Você vai ter um lucro contábil. Mas vai ter um risco maior. Tá? E eu digo isso, estou reforçando, porque quando a gente muda os riscos de um negócio, a gente vai ter um deslocamento da curva de custos também. Faz sentido, né? Se você é empresário e está correndo mais riscos, você vai querer uma remuneração maior. Nem que seja para comprar um seguro. Esse seguro você pode comprar efetivamente, pode contratar o seguro, ou pode deixar um dinheiro na poupança para uma eventualidade. Professor, Oi, Daniel. no caso, quanto maior os riscos, então mais inclinado para a esquerda seria... Maior os riscos, maior o custo.
No caso, daria para representar isso no gráfico de custo marginal? Dá. Seria mais para a esquerda, né? Aumentou, vamos supor que tem aqui a oferta está relacionada a essa curva de custo marginal 1, certo? Certo. Manteve a mesma estrutura de custo da empresa, mas criou-se um risco, seja ele qual for. A curva 1, ela se desloca para a curva 2. Tá? Essa curva 2 pode ser a curva 1 mais os riscos. Assim como o inverso. Se de repente reduzir o risco no mercado, a curva 1 vai para a curva 3. Professor, Entendi. Entenderam? essa aplicação desse risco, eu queria pensar hoje na questão do trigo, justamente o risco da falta dele faria o preço dele subir, por causa da guerra lá que a Ucrânia fornece muito trigo. Vamos lá, como é? Felipe, Esse risco aí que o senhor falou, tá? o trigo atualmente, para um exemplo prático, tá? Sim, sim. O trigo se encaixaria na situação pelo fato da Ucrânia exportar trigo e ela não está mais exportando? Seria um Sim. risco da falta de trigo no mercado que faria com que o preço dele sobe. Mas aí foi muito boa essa pergunta, Felipe, porque esse risco não é um risco da produção aqui. E por que o preço sobe? Porque ele vai influenciar a demanda, a oferta. O risco influencia os dois lados. Aham. Esse risco aqui que eu estou falando é o risco da produção. Então vamos supor uma empresa que vendesse toda a sua produção para a Ucrânia, ou a maior parte da produção. Só que ela só vende no final do ano. Tá? Ela passa o ano produzindo para vender no final do ano. O outro Felipe perguntou aqui se, nesse caso, a demanda aumentaria muito. Sim, e aumentou, né? Tanto é que o preço do trigo aumentou significativamente. E a gente vai ver isso daqui a pouco, Felipe. Vai construir a curva de demanda e as suas variações. Mas só para voltar para esse exemplo de Felipe, do Lavoisier, uma empresa produz para vender basicamente para a Ucrânia. Mas ela passa o ano produzindo e vai vender no final do ano. Ela sabe se ela vai conseguir vender? Não, Não. atualmente não. Atualmente não. Isso significa o quê? Que houve um aumento do risco Aham. significativo. O custo marginal dela vai ser deslocado muito para a esquerda. Provavelmente ela não vai nem vender, ela vai parar a produção. Não é porque o risco é tão alto que vai ficar, sei lá, algo perto daqui, assim. Pode conta como risco de produção? Como é, Fábio? E aí conta como risco de produção desse que o senhor mencionou? Sim, sim. Porque é o risco de não conseguir vender, né? Uhum. E aí talvez ele pare a produção. Eu acho que essa seria, nesse cenário hipotético, o que aconteceria. João Bezerra está perguntando se risco é aquilo que determina a diferença de taxa de juros dos países. Exato. É um dos elementos importantes. Porque que tanto taxa de juros como taxa de câmbio, o risco tem um papel muito importante nessas variações. Porque faz parte do custo. E aí o risco tanto influencia o custo, tanto influencia a oferta, como influencia a demanda. Tá? Se você vê que um ativo que você precisa, ele tem um risco de não ser ofertado ou de se acabar, aumenta-se a procura. Você quer ter aquilo em estoque para se proteger. Logo no começo da pandemia, no ano passado, ano retrasado, 2020, eu acredito que no mundo todo teve uma corrida aos supermercados, não foi? Foi. Quais eram? Todos os produtos permaneciam nas prateleiras ou tinha alguns que se acabaram rápido? Principalmente álcool em gel, por exemplo, acabou rápido. Pois é. Vitamina C, Por quê? farmácias, O quê, Fábio? vitamina C nas farmácias. Eu também. Pronto. Por que que acabou? Será que as pessoas estavam simplesmente... não vou nem colocar o álcool gel e vitamina C porque a demanda aumentou. Mas outros
produtos. Ó, Jéssica aqui colocou óleo, arroz. Onde eu estava, acabou o papel higiênico. Não sei porquê, acho que o pessoal estava se cagando de medo. Mas é verdade, acabou o papel higiênico. Por que aumentou a demanda para aquilo? Nesse caso foi porque houve uma quebra, né, na cadeia de produção, professor, durante a pandemia. Sim, mas a produção desse produto não parou. O principal Mas ficou mais difícil de chegar ao mercado de consumo, né? Mas por que as pessoas compraram mais naquele momento? Porque tinham medo, era o risco de no futuro não ter essa oferta. O medo de acabar. Por estoque. Exatamente. Os produtos mais comprados de alimentos foram aqueles enlatados, que a vida útil é maior. Ou seja, o pessoal estava se preparando para o fim do mundo, o que tem todo sentido, por conta do risco. Faz sentido também por causa do isolamento, né? Tem que ficar dentro de casa, né? Uhum. Então, quer sair menos? Ou seja, o risco influenciou, aí não foi a oferta, foi a demanda. Tá? No primeiro momento. Mas enfim, a gente aqui está na curva de oferta. Posso ir para a curva de demanda? Professor, eu tenho uma dúvida que ficou ainda daquele vídeo que o senhor gravou, vídeo custos e curva de oferta. Uhum. E quase no finalzinho do vídeo eu fiz uma degravação assim, o senhor fala assim, a nossa curva de oferta vai ser até o ponto em que o preço é igual ou menor ao custo variável médio. Uhum. Eu vou produzir zero. Até o ponto em que o preço é igual ou menor ao custo variável médio, eu vou produzir zero. Sim. Após esse ponto, eu vou produzir igual ao custo marginal. Uhum. Eu não entendi por que após esse ponto vai ser igual ao custo marginal. E aí eu fiquei assim, o senhor está tomando o custo marginal como o próprio benefício marginal? Não, o custo O marginal... marginal como o preço? Não, o benefício marginal é o preço, né? A gente colocou no modelo simplificado que o benefício marginal vai ser que a empresa só vende o produto, então o benefício total é quantidade de produtos vezes o preço. Não é isso? A receita de uma empresa. Uhum. O marginal é para aquela última unidade. Então vai ser o preço, já que o preço é constante, vezes 1. Tá? Então vai ser o preço, é o benefício marginal. E por que o preço é igual ao custo marginal? Alguém quer ajudar? Vamos pensar aqui, Fábio. Se o seu custo marginal é maior do que seu preço, você vai produzir? Não. Não. Tem lucro, né? Se ele é menor do que seu preço, você vai produzir? Tem margem de lucro. Vale a pena. Para aquela unidade você vai ter lucro. Então você vai aumentando a produção, não vai? Uhum. E você vai aumentando até o ponto em que eles se igualem. Ou infinitesimalmente antes. Mas quando se igualar, você ainda poderia produzir sem ter prejuízo. Não é verdade? Uhum. Então, por isso que... Deixa eu desenhar aqui embaixo. Já está meio poluído. A gente tem, mais ou menos... Eu vou colocar lá como se fosse no curto prazo, tá? Que a gente tem a curva de custos médios, custo total médio, custo variável médio, e custo marginal. É mais ou menos assim? O custo marginal ele sempre vai tocar os menores pontos. Exato. Obrigatoriamente. Sempre vai tocar os menores pontos, porque como eles são custos médios, imagine que você tem 3 pessoas e a média das notas delas a média das notas é 5, tá?
Se eu coloco uma pessoa a mais nesse grupo e a nota é 4, a média vai subir ou aumentar? Vai subir ou diminuir? Se a média era 5 e botou um 4, Vai diminuir, não vai? Uhum. Aí eu boto mais um e a média é 3. Ou é 4 de novo? Vai diminuir, não vai? Ah, Boto mais um e a média é 4 de novo. Continua diminuindo. Vai se aproximando de 4. Aí a média já foi para 4,5. Não é isso? 3. Aí eu boto agora um que tem a média acima do 4,5. É 5 de novo. A média subiu ou diminuiu? deu uma subida. Deu uma subida. E se... Qual seria o ponto onde onde esse acréscimo... imagina, ao invés do 5, deixa eu mais devagar. Tinha o 3 que média 5, certo? Aí entraram mais 3 com média 4. A média total ficou 4,5, não é isso? Uhum. Só que se a média desse pessoal que começou a entrar for aumentando aos poucos, tá? 4,1, 4,2, vai chegar um ponto onde vai se igualar a nota dele, a nota acrescentada, com a média do grupo anterior, não vai? Uhum. E esse vai ser o ponto mínimo que vai chegar, porque a partir daí, todas as notas acrescidas vão ser superiores, vão ser acima, não é? Isso. Aí o valor volta a subir. É a mesma coisa que acontece aqui. Todos esses valores aqui estão caindo, os valores estão caindo, porque o valor acrescentado é menor, esse valor aqui. Depois do ponto mínimo, aqui começa a subir e aqui ainda está caindo. Nessa região aqui, o custo médio, o custo variável médio já está subindo e o custo médio ainda está caindo. Certo? Tranquilo isso? Uhum. Até que ele passa do custo médio e aí todos sobem. Por isso que ele sempre toca, como é sempre o valor acrescido, quando o valor acrescido é menor do que a média, é menor do que a média cai. Quando o valor acrescido é maior do que a média sobe. Mas só que o senhor falou aí, ele passa, nesse caso, é a curva do custo marginal, né? O senhor está falando? Sim, Ele passa do... quando a curva do custo marginal, ou seja, o custo de uma unidade a mais, se torna maior, ele passa a curva de custo variável médio, essa vai começar a subir. Quando ela passa a curva de custo total médio, ela vai começar a subir. Uhum. Professor, Oi? então, Daniel. o preço, se for, quando é menor que o custo marginal, ou até igual, vale a pena produzir. Exatamente. É porque eu lembro que no vídeo o senhor colocou o preço como uma constante. Sim. Colocou um ponto ali parado e ele ficava mais ou menos... E o preço vai ser uma constante, Fábio, porque a gente está pensando aqui algo próximo do mercado de concorrência perfeita. Então, então, professor, se o preço for maior do que... Agora, se for o custo total médio, aí vai ser o contrário. Quanto maior o preço... Como é, Daniel? Desculpa, não entendi. Porque quanto maior o preço, se o preço for maior que o custo marginal, não vale a pena produzir. Exatamente. Aí, no caso do custo total médio, seria o oposto? Vamos ver isso daqui agora. Certo. Felipe, custo marginal, esse daqui é o vermelho. Tá? Porque está ficando confuso essa parte. Qual Porque a parte? gente tá comparando, eu não sei qual grandeza exatamente a gente está comparando. Se a gente está comparando o preço com o custo variável médio e o custo total médio. Não. Preço você vai analisar com custo marginal. Preço se analisa apenas com o custo marginal. Porque a ideia básica da microeconomia, aliás, de tudo que a gente faz na vida, é custo e benefício. E aí a gente vai fazer essa análise marginal. Então, custo marginal igual a benefício marginal. Você produz até esse ponto. Tá? Então, você vai produzir até o ponto onde
o custo marginal, como a gente viu lá em cima, foi igual ao benefício marginal. Opa. Ou seja, o custo marginal igual ao preço. Quando isso acontecer, você para de produzir. Eita, bateria. Mas tá, se a gente coloca o preço com uma grandeza constante aí nesse exemplo, aí ele é uma reta paralela ao eixo Ao eixo X. ao eixo X, e tocando nesse ponto aqui, em que o custo marginal intercepta o custo variável médio. Tá, vamos colocar aqui. Você quer o preço onde? O preço... Qual altura? Interceptando aqui Aqui tá bom? o custo marginal... Isso, é. Tá bom aqui? Pode ser em qualquer lugar. De modo que ele toque nesse ponto aqui. Pronto, vamos botar aqui esse preço aqui. Igual ao variável médio. Faz sentido ele produzir essa quantidade aqui? Em princípio, sim, né, professor? Porque o preço está maior que o custo marginal. Faz sentido ele produzir aqui nesse Q1? Ele só teria prejuízo, né? Exatamente. O custo marginal está lá em cima. Uhum. Ele vai produzir aí? Não. Não, Ele vai puxar para a esquerda, não vai? bem mais para a esquerda. Bem mais. Até que ponto? Até Vale a o pena máximo, ele produzir aqui no Q2? vale. Vale. Mas é interessante para ele ficar aí? Ou ele vai querer aumentar? Eu quero aumentar a produção. Até onde, Daniel? Mas assim, nesse ponto, professor, o preço, nesse ponto Q2, o preço é bem maior que o custo marginal, né? Sim. E aí você vai ficar aí ou vai produzir mais do que isso? Vai produzir até o ponto em que o preço toca ao ponto mais alto da reta de custo marginal. Seria onde está igual os dois. Seria aqui, não é isso? Isso. Nesse Q3. Qualquer quantidade acima disso, você vai ter prejuízo nessa unidade a mais, não é? Qualquer unidade abaixo disso, você vai deixar de ter lucro. Esse ponto Q3, professor, seria onde a interseção com o custo variável médio? Eu coloquei um pouquinho abaixo. Só para a gente começar a misturar as ideias. É. Então, tranquilo que só faz sentido para o produtor produzir quando o custo marginal for igual ao preço. Uhum. Não está tranquilo? Uhum. Beleza para todo mundo? Certo. Tá, então isso aqui é um pressuposto de produção, tá? Mas é um pressuposto necessário, não suficiente. Só faz sentido produzir quando o custo marginal ele é menor ou igual ao preço, né? Sim. Menor ou igual. Né? Não, se for menor, não faz sentido porque você vai estar deixando de ganhar mais. Faz sentido produzir em Q2? Você produzir em Q2, você vai estar deixando de ganhar dinheiro. Sim. Então você vai Então produzir... é produzir... É bem menor que o preço, a margem de lucro é maior, né? A margem de lucro unitária. Mas você vai querer a margem de lucro total, né? Sim. Então é produzir até o ponto que o custo marginal iguale o preço, né? Exatamente. Iguale ao preço. Tranquilo isso? Ok. Então, a produção você só passa a olhar quando o preço toca a curva de custo marginal. Porque se for menor, se for à esquerda, você vai estar deixando de ganhar dinheiro. E se for à direita, você vai estar perdendo dinheiro. Tranquilo? Uhum. Tá. Aí,
vamos olhar o passo seguinte. O primeiro passo é esse aqui. Esse é o primeiro passo. Professor, eu acho que o Felipe quer falar. Oi, Felipe, pode falar. Professor, tem uma coisa que me deixa em dúvida. Quando eu penso em um preço se igualando ao custo marginal, eu imagino como se a pessoa estivesse vendendo o produto a preço de custo, sabe? Sem ter nenhuma margem de lucro para aquele produto. Naquela última unidade ele não tem. Você lembra que é marginal, é da produção adicional. Mas, de um modo geral, sim. Ele vai ter toda essa parte anterior, ele vai ter lucro. E se lembre, a gente está falando aqui lucro econômico, não contábil. Ah, tá. Então, não ter lucro econômico não é ruim, não. Significa que você está na média de mercado. Porque o lucro econômico é aquele lucro extraordinário, é isso? Exatamente. Então, por exemplo, quanto vale... É exatamente isso, né? O custo, né? É, Da oportunidade. exatamente, o custo da oportunidade. Então, se você vai fazer... Quanto é que vale a sua hora de trabalho, Felipe? Professor, eu não sei ainda quanto é que eu vou cobrar do mercado, não. Não, mas hoje em dia o mercado não está pagando muito, não, para mim. Quanto custa? Eu não sei, professor. Eu não Por quanto você estaria disposto a passar uma hora... Pronto, então já que você não sabe, pelo visto, Reynolds disse R$50. Não, mas R$50 está muito pouco. Preciso da dignidade da pessoa humana, né? Bota aí R$200 a hora. R$200, tudo bem. É. Só que aí se você for produzir... Se isso for o preço de mercado, ou seja, se tiver alguém disposto a lhe pagar R$200 por hora, tá ganhando bem. E você vai fazer algo para você. Certo, Felipe? Você vai produzir o cupcake. Esses R$200 você tem que colocar no seu custo. Porque o custo da oportunidade é o valor que você estaria recebendo se você estivesse trabalhando fora. Para a economia, você considera isso. Que geralmente na parte contábil você não considera o seu próprio trabalho. Se você abre uma loja na sua casa, certo? Você tem uma sala e você vai e abre uma loja nessa sala comercial. Você não vai cobrar o aluguel de si mesmo, não vai? Mas você poderia cobrar de terceiro, não poderia? Isso se chama custo de oportunidade. Então você pensa, a UFPB, o campus da UFPB, não paga aluguel. Paga. Mesmo sendo próprio, ele poderia alugar aquilo, não poderia? Então esse custo de oportunidade é um custo econômico. Então mesmo que não tenha lucro, mesmo que você não tenha um lucro econômico, você, se for zero, mesmo assim você produz. Tá? Então, nesse custo marginal, inclui esses gastos não contábeis do custo de oportunidade. Então você está disposto a produzir a zero. Porque por R$200 você trabalha para terceiros, mas trabalha para si também, não é? Tá, então vamos lá, voltando. Obrigado, professor. Nada. O primeiro passo foi esse. Custo marginal igual ao preço. A gente produz até esse preço. Só que para a gente ver o custo total, ou o custo variável total, a gente tem que pegar essa curva aqui do custo variável médio e multiplicar pela quantidade produzida, não é verdade? Para saber o custo variável médio, imagina, no exemplo lá do cupcake de Felipe, ele tem que pegar não só o custo daquela última unidade, mas para saber o custo variável médio, quanto ele gastou para produzir todos, pegar o custo médio, o custo variável médio, e multiplicar pela quantidade total. Não é verdade? Nesse caso daqui... E aí vai ter a soma dos custos variáveis, né? Exatamente. Uhum. Nesse caso, a receita dele, vai ser essa área azul aqui. Não é? Que é o preço vezes a quantidade, que é 3. Tá certo? E os custos variáveis
vão estar aqui em cima. Vai ser tudo isso aqui. Que é um pouquinho de nada maior do que a receita, né? E aí você vai ter prejuízo, não vai? Você vai produzir nesse ponto? Não. Então, o segundo pressuposto, se for no curto prazo, é que só vai produzir quando o preço for maior ou igual ao custo variável médio. Porque abaixo disso é melhor ficar fechado. É melhor sair do mercado. Professor, nesse caso aí, então, ele não vai produzir nunca, né? Isso que eu ia dizer. Se for por esse preço aqui, não. E aí o que vai acontecer, Gabriele? Ele vai ter sempre o prejuízo. Tá. Se Até o que preço continuar talvez assim. outras pessoas também tenham prejuízo, diminui a oferta, o preço sobe. Aquela curva de oferta se desloca para a esquerda, aqui em cima, ela vai se deslocando para a esquerda e o preço vai subindo. Uhum. Então, essa linha de preço teria que estar mais acima, né, para valer a pena. Exatamente. Acima desse ponto vermelho aqui, Eu imagino que para valer a pena mesmo, professor, essa linha do preço tem que estar acima do custo total médio, né? pronto. Aí é onde a gente tem a diferença do curto para o longo prazo. Excelente ponto, Fábio. Nesse meio tempo aqui, entre esse ponto laranja e o ponto rosa, Eu lembro que o senhor falou que isso aí, nessa área aí é o custo fixo, né? ele vai ter um prejuízo, mas mesmo assim ele vai produzir. Por quê? Você lembra que a gente viu aquela história do custo afundado? Exatamente, Carol. Tem um negócio do custo afundado, do sunk cost. Carol, lembra aí para todo mundo o que é custo afundado? Professor, se eu não me engano, é tipo assim, como ele já teve um gasto de ter aquela estrutura, sei lá, gasto com isso, ele vai produzir para, assim, pagou o ingresso do teatro, ele tem gasto tipo que ali vai demandar, enfim, já teve aquele gasto. Exato. Aquele gasto já ocorreu. Ele vai O ter, gasto inicial que foi fixo, né? pouco importa a sua escolha. Entre esses pontos rosa e laranja, ele não vai ter lucro, mas ele pode reduzir o prejuízo. Tá? Então, você alugou uma sala, o custo fixo você já teve. Aí você tem uma loja de venda de perfume, o custo fixo você já teve. Se você conseguir vender em qualquer ponto, qualquer quantidade, nesse meio, aqui nessa curva rosa, você não vai ter lucro, mas você vai reduzir o prejuízo do custo fixo. Tá? Então, o segundo pressuposto é que seja maior ou igual ao custo variável médio. E aí essa é a curva de oferta. Professor, como é que a gente vai ter lucro? Oi? Como é que a gente vai ter lucro? No mercado de concorrência perfeita, no longo prazo, não tem lucro. Não tem lucro econômico. Então, o professor tem que obedecer esses dois pressupostos para Tem, valer a pena. exatamente. Se você produzir abaixo disso, você vai estar tendo prejuízo. Certo? Não significa que na prática, em situações muito pontuais, você não faça. Mas isso é importante, por exemplo, para entender a questão de dumping. Já ouviram falar em dumping? Dumping é quando... Oi? Estava pedindo para o professor explicar. Pronto. Dumping é quando uma empresa vende seus produtos abaixo do preço, abaixo do seu custo para produzir, no caso o custo variável médio,
Ou seja, você tem prejuízo. E por que ela faz isso? Para afastar os outros do mercado. Eu vendo um preço tão baixo que qualquer outro vai quebrar. E aí, quando eles quebram, eu fico sozinho no mercado. Então, isso é uma prática proibida, prática deletéria, que é, inclusive, controlada tanto pelo CAD como pelos outros órgãos do Ministério Público. Isso ocorre até na própria OAB, né? Tem uma tabela de honorários que você não pode cobrar abaixo do delimitado, porque aí seria considerado captação abusiva, concorrência desleal. Mas aí a gente tem um problema para configurar aquilo como dumping, Fábio, porque o custo variável médio de um advogado é sua hora de trabalho. E alguns podem ser como o Felipe, que cobram R$200, outros podem ser como o Reynolds, que cobra 50. O custo variável de Reynolds é menor. Mas é uma conduta que a OAB tenta impedir. Mas tecnicamente não é dumping. Por isso que os postos de gasolina eles mantêm um preço bem parecido na produção do outro. Quando tem um aumento, eles aumentam tudo igual. Mais ou menos. Regina, você perguntou de lucro, não foi? Foi, professor. Tá. Na prática, como é que você vai dizer, mesmo naqueles exemplos do mercado de concorrência perfeita, que eu disse que havia lucro, quer dizer, que não havia lucro, né? Que não há lucro, onde é que ele está escondido? No custo-oportunidade. Então, por exemplo, uma fazenda que produz laranja mais barato, porque o solo é muito bom, tem uma produção, sei lá, terroir, não sei como é que chama, a conjunção química dele seja melhor e ele produz de modo mais adequado. Esse benefício vai ser incorporado no valor do aluguel, mesmo que seja próprio. Tá? Porque essa terra, se ele for vender ou se ele for alugar, o valor vai ser maior, não vai? Vai. Então, por ter um valor de aluguel maior, você incorpora isso no custo de oportunidade, se for dele. Se não for dele, é um custo normal. Entendi, professor. Obrigado. Entendeu? Então, esses lucros que existem, se a pessoa tem uma capacidade de fazer um trabalho muito mais rápido, uma capacidade tecnológica melhor, também entra no custo de oportunidade. Tá? Então, o lucro se esconde aí. Tranquilo? Tranquilo, professor. Obrigado. Nada. Tá, então, pois bem, a gente já tem a curva de oferta, não é isso? Professor, o senhor podia me explicar só, de novo, o custo de oportunidade? Para Claro. ficar mais claro. O custo de oportunidade, Marla, é um conceito dos mais importantes em economia, que é, como o próprio nome diz, é o custo pela oportunidade de fazer outra coisa. Então, qual o seu custo de oportunidade de estar aqui? São 2 horas da sua vida que você podia usar fazendo outra coisa. Então, você compara o benefício de assistir 2 horas de Netflix, assistir um filme, e o benefício de assistir aula. Dormir. Tá? Então, é o que você poderia fazer com aquele recurso, de outra forma. Seja tempo, seja dinheiro, seja o que for. Sim, entendi. Seria mais ou menos como eu posso alocar o meu bem, que seria o tempo, o dinheiro, né? Dos dois serviços. Exato. Então, o custo da oportunidade do dinheiro é, no mínimo, a taxa Selic. Então, você pode investir, o Tesouro Direto aceita, inclusive, investimentos super baixos, acho que acima de R$50. E você vai ter a rentabilidade prevista lá da Selic. R$100. Obrigado, Jéssica. Entendeu? Então, como gostei dessa de Felipe, é o que você deixa de fazer. Isso é o custo da oportunidade. Então, se você mora numa casa própria,
e acha que não paga aluguel, isso é uma visão equivocada. Tem o custo de oportunidade. Você podia estar alugando. Você podia alugar a sua casa e alugar outra. Tá? Então é um custo que tem que ser incorporado. Exatamente, Felipe. Você podia alugar a sua e morar numa mais barata. Tá? Tranquilo, Marlon? Então vamos lá. A gente já tem a curva de oferta e a curva de demanda. Ela como é a inclinação dela? Que é preço, que quantidade? Como é a inclinação dela? Decresce quando o preço vai diminuindo. Quando o preço vai diminuindo, ela como é? Vai Tá. decrescendo. Tá. Decresce. Entendi. Então o preço vai diminuindo e vai aumentando, né? Vai aumentando a quantidade. Mais ou menos assim. Curva de demanda. Vocês lembram como é a construção dela, né? E Vai ser uma exponencial, é? Também. não necessariamente. Geralmente é uma curva, mas ela pode... Se o preço é zero, a demanda... Ela termina sendo como exponencial, porque se o preço é zero, em tese a demanda seria infinita. Para a maioria das curvas, né? A gente tem excepcionalidades, mas, tipo, durante a pandemia chegou a existir preço negativo, né? O preço do petróleo chegou a ser negativo. Isso aí é anedótico. Mas vamos lá. O que essa curva diz pra gente? Quanto menor o preço, mais as pessoas estão dispostas a comprar. Se lembram disso, né? E como é que ela se desloca? Como é que a gente muda ela de posição? Eu comentei lá no vídeo. Pra direita. Para a direita ou para a esquerda? Depende da relação. Tá. Quanto mais... Mas quais são os... Boa, Nathalie. Depende das preferências, né? Pessoal? Tá, preferências. Ou seja, os gostos mudam. É isso? Seja por qual motivo for, os gostos podem mudar. O que mais? A renda. Renda. Boa, Jéssica. O que mais? O preço dos bens correlatos, né, professor? Certo. E o que são bens correlatos, Gabriele? Seriam aqueles que são substituíveis, que pode ser substituído por outros bens parecidos, ou também os complementares. Uhum. Tanto substitutos como complementares. O que mais? Felipe Lavoisier. Eu lembro que no vídeo o senhor colocou as expectativas de preço, de oferta, de necessidade Que é risco. e a quantidade de potenciais vendedores. Exato, que a gente pode simplificar como colocando risco, como Lavoisier falou. Então, todos esses elementos vão fazer, ou podem fazer, a curva de demanda se deslocar para a direita ou para a esquerda. Não é isso? Tranquilo? Se há... Pessoal, Oi, Felipe. esse risco seria para o consumidor? Sim. Como exemplo de Lavoisier, Posso chamar os dois Filipes pelo sobrenome? Pode sim, professor. Normalmente me chamam de Lavoisier, realmente. Pronto. Então, Pode sim. você chama de Candeia, Felipe? Tudo bem. Ou, Pode chamar. como o outro vai ser Lavoisier, você fica sendo Felipe mesmo, pode ser? Pronto. Uhum. Felipe não se importa, não. Não, tá tranquilo. Tá certo. Sem mimimi. Não é não, Lavoisier? Aham. Desse jeito.
Pois bem, então esses elementos, eles fazem com que a curva se desloque. Ela vai para a direita ou para cima se houver um aumento, né? Aqui a gente tem D1, houve um aumento. Ou seja, pelo mesmo preço P1, a quantidade passa de Q para Q1. Ou uma diminuição para Q2. Alguém pode dar um exemplo de deslocamento para a direita? Com a mudança de preferências? Não, vamos começar pelo mais fácil. Pela renda. Uma pessoa passa... Aumento da demanda, né? Certo, mas quando há uma variação da renda? Quando a Quando renda aumenta a renda. aumenta e Quando- o preço continua o mesmo. Tá. Quando a renda aumenta, o preço continua o mesmo. Perfeito. Com relação às preferências. Uma pessoa passa a gostar mais ou a gostar menos daquela coisa. Uma pessoa Conforme não. o tempo. Se lembra, Por exemplo, se lembra que o mercado aqui é pulverizado, atomizado. Mas a ideia está... eu Quando pensei assim. uma multidão prefere mais De repente, uma as certa pessoas marca do que outra. não gostam mais. Vamos supor, a Coca-Cola faz muita campanha, tanto os refrigerantes em si, não é? Mas especialmente a Coca e aquele outro que eu esqueci. É que eu não tomo, mas foi Mais no Coca, mais no Natal. aquele refrigerante que concorre com a Coca. Boa, Carol. Quando algum produto é... A Pepsi. Pepsi, daí isso pode mudar o gosto do consumidor, né, professor? Daí Sim. a demanda de um aumenta, diminui. É como apareceu o rato na Coca, o pessoal vai pra Pepsi. Tipo isso. Sim, isso muda o comportamento. Se a pessoa descobrir, mesmo que seja fake news, essas coisas que se espalham, muda as preferências. Como a Regina disse aqui, quando uma marca é cancelada, a Carol disse que quando um produto entra na moda, sem dúvida. Tudo isso é capaz de mudar a preferência. Ou até mesmo a mudança cultural. Tipo, cigarro. Nos anos 70, até anos 80, anos 60, era muito comum fumar. Era algo descolado. Hoje em dia, é comum fumar? Cigarro normal? Está ficando, professor. Parece que Não é como não. Está aumentando. o pessoal está fumando hoje em dia pendrive, né? Não, é mais eletrônico. É mais eletrônico. É. Eu acho muito estranho o pessoal fumar pendrive, Descolado até mas... vir o câncer. Como é, Daniel? Descolado até vir o câncer. Mas, pronto. Houve uma mudança de comportamento. As pessoas deixaram de fumar o cigarro convencional. Agora está surgindo uma nova moda, que é exatamente do fumar o cigarro eletrônico, ou o pendrive. Mas isso também mudou o comportamento das pessoas. Então, beleza. Preferência. Preço dos bens correlatos. Vamos começar bem substitutos. Manteiga e margarina. Manteiga e margarina, tá? O que é que acontece, Lara? As pessoas entendem como substitutos um e outro. Então, Tá, se mas- o preço de um aumentou, as pessoas correm para comprar o outro. Tá, boa. Então, se o preço da manteiga aumenta, eu tenho a curva de margarina deslocada para vermelho ou para marrom? Pra vermelho. Para vermelha. Show de bola. Calma, professor, o que é que o senhor disse? Se o preço da manteiga aumenta, a margarina vai para a vermelha, é? Você me diz, Regina. Professor, quer que você repita só. Não, Mas seria a lógica. Se no caso a manteiga aumenta, a margarina vai ter mais demanda, né? A demanda da margarina vai aumentar. E aí ela vai para qual curva? Pra direita. Para vermelha, né?
Regina? Regina? Peraí, professor. É a vermelhinha. Boa, tá vendo? Ó. E agora, bens complementares. Seria carro e gasolina, professor? Tá. E qual seria o que faria com que a demanda se deslocasse para um lado ou para o outro? Não sei, por exemplo, o preço da gasolina aumenta muito e isso diminui a procura por carros. Tá. E aí a curva iria para marrom ou para vermelha? Marrom, Marrom. a demanda é praia. Beleza. Todo mundo acompanhou? Tranquilo, pessoal? Ô, professor, o senhor deu um exemplo no grupo, né? E alguém comentou, não sei se foi o senhor, dos carros eletrônicos. Mas, assim, os carros eletrônicos são absurdamente caros, né? Então, realmente o preço do combustível impactaria de alguma forma na busca por carros eletrônicos? Você me diz. Porque, assim, professor, eu penso que normalmente... Carros híbridos. Carros híbridos, né? Uhum. Quem compra um carro híbrido... Ah, mas eu não sei. Não entendo de carros. Eu penso em carros eletrônicos que são absurdamente caros. Então, Mas mesmo os eletrônicos, tem uma parcela da... Tem pessoas que compram, pouco importa a relação de preço. Mas tem uma parcela de pessoas que vai analisar o benefício do carro eletrônico em consumir menos combustível. Tem gente que fica indiferente, não, eu prefiro comprar o carro eletrônico. Então existe um percentual de pessoas que analisa os dois pontos. Outros não. Então para essas pessoas, elas vão ser incentivadas a comprar um carro eletrônico ou híbrido. Então a demanda realmente aumenta, mesmo que pouco. Mesmo que pouco, exatamente. Tá certo, obrigado. Tá, e do risco, Lavoisier? Oi? Como o risco influencia a demanda? Ah, tá. Professor, no caso, esse carro eletrônico que vocês falaram é o carro elétrico, né? Exato, é elétrico. Ah, tá. Com isso deu para perceber que nem Felipe nem eu entendemos de carro, né? Sim, mas aí, eu dei um exemplo de como o risco influencia. É aquele que é com controle remoto. Oi, Fábio? Carro eletrônico, eu fico imaginando com controle remoto, né? É verdade. Aham. Ô, professor, como é que é essa história do risco na perspectiva do consumidor? Pronto, é isso que eu pedi para Felipe, para Lavoisier explicar. Eita, segura. Bem, é como eu falei, se você sabe que tem o risco desse produto parar dele... Acho que o exemplo da gasolina é um bom exemplo, porque aumentou recentemente o aumento nos postos. Deu o exemplo do trigo que você falou antes? Do trigo mesmo? Então tá. É porque a Ucrânia ela é responsável pela produção de muito trigo no mundo e o fato dela não estar produzindo mais faz com que o produto fique escasso no mercado, o que faz com que o consumidor, o que aumenta o preço e dificulta o acesso ao trigo pelo consumidor, pelo fato do preço subir, pelo fato da falta de trigo no mercado. E muitas vezes da perspectiva de falta de trigo. Pronto, aham. Não é nem... Às vezes nem acontece, mas só do fato de poder acontecer, pronto. Porque quando Professor, Oi, Regina. mas se há um risco, assim, de, por exemplo, o risco acabar, digamos assim, aí, no caso, não aumentaria a demanda por ele? Eu não entendi. Tipo assim, vamos pegar o exemplo do papel higiênico. Tá. Porque eu não posso comprar, eu não compro trigo diretamente. A iminência, tipo assim, o risco do papel higiênico acabar, pararem de fornecer papel higiênico, não geraria um aumento, tipo assim, na demanda, no sentido de que mais pessoas iriam procurar? Sim. Porque querem fazer estoque, é isso? Exatamente. O que aconteceu lá no início da pandemia foi isso. O risco de acabar fez com que as pessoas comprassem o máximo que podia. E aí aconteceu o quê? Desse modo que o risco vai afetar a demanda?
E aí aconteceu o que, Regina, com a... Aí, no caso, o preço aumenta? Não, a gente vai... Daqui a pouco a gente vai... Ah, tá, Vai tá. A pra gente tá interação. em demanda. Mas aí nada... O que foi que aconteceu com a demanda? Ela saiu da azul para onde? Ela saiu da azul, ela foi pra vermelhinho. Boa. Então, a gente viu todas as situações em que a curva demanda se desloca, não é isso? Professor, no vídeo o senhor colocou 2 pontos. Aí esses 2 pontos a mais equivalem ao risco, é? Exato. Elas podem estar aqui juntas. Tanto um quanto o outro. Uhum. O risco E a é... quantidade de potenciais vendedores Uhum. e a expectativa de preço. Porque, no caso da Ucrânia, por exemplo, é exatamente o conjunto dos dois. É a soma dos dois. Expectativa de preço aumentar, e aí, que é um risco, e potenciais ofertantes também. Porque com uma redução da quantidade de ofertantes, você vai aumentar o preço também. Então a gente pode colocar tudo como risco. Simplifica. Pronto, agora vamos para a parte mais legal, que é misturando as duas curvas. Preço e quantidade. Tá, a gente viu que a demanda ela é decrescente e que a oferta é crescente. O preço de equilíbrio é exatamente quando a oferta encontra a demanda e a gente limpa o mercado, né? Tá. Esse é o preço de equilíbrio. Só que se a gente tem vamos pegar um caso prático. E a gente tem que analisar sempre o mercado de modo individual, tá? Vamos pegar um mercado de algo que tende a acontecer aqui no Brasil. De vodka. O maior produtor de vodka do mundo é a Rússia. Os Estados Unidos estão fazendo embargo econômico para todos os produtos russos. Isso vai fazer com que nos Estados Unidos não tenha oferta de vodka russa. O que é que vai fazer com a curva de oferta aqui no Brasil? Vai aumentar. Vai aumentar. Os produtos russos que não vão para os Estados Unidos vão para o resto do mundo, que não estão fazendo embargo. Aí vai para onde? Pro resto dos países que vão aceitar. Não sei. A curva, Lara, vai para onde? Se desloca para a direita, né? A quantidade ofertada aumenta. Vai para a direita, né? Aí o preço diminui. Né? Aí o preço tende a diminuir. E a quantidade, consequentemente, tende a aumentar. Pessoas que comprariam vodka mais russa, mas não acham que é caro, vão passar a comprar. Tá. E o que vai acontecer com aquela vodka Absolute? Que ela é sueca. A demanda vai aumentar. A gente mudou a demanda, Lara? Mudou. Vodka sueca, mas a gente tá vendo a russa. Eu acho que vão preferir mais a Rússia, não? Ele tá mais barato. Depende Não, é em mais relação a Rússia do que a aos sueca. Estados Unidos ou em relação ao Brasil? A pergunta é em Isso. relação aos Estados Unidos ou ao Brasil. Se for nos Estados Tá. Unidos, a demanda dela vai aumentar, porque eles não estão consumindo a Rússia. Tá. Se for aqui no Brasil, ela vai ter concorrência da Rússia, já que tem muita oferta da Rússia. Tá. Mas vamos pensar primeiro na oferta. Tem algum valor agregado nessa vodka sueca que fazem com que as pessoas, sei lá, tipo, se ela for um bem de luxo, digamos. Não, ela é uma vodka considerada boa. Então, vodka sueca e vodka russa seriam bem substitutos? São. Tá. Então, Sim, mas se então tem Lara muito falou que lá vai aumentar a demanda, né? Nos Estados Unidos, que não tem a Rússia, sim. Tá. Foi muito interessante porque ela separou os dois mercados. O de vodka russa e o de vodka sueca. Absolute.
E aí, consequentemente, como são bens substitutos, praticamente perfeitos, não tem um, o que é que vai acontecer com o outro? Tá aqui. Já nos Estados Unidos, né? Sim. Esse aqui no Brasil, aqui nos Estados Unidos. O que Lara falou é que aqui de absoluta. A demanda está aqui. A oferta vai provavelmente permanecer a mesma, no primeiro momento. Mas a demanda vai se deslocar para a direita, não é isso, Lara? Isso, provavelmente. E aí o preço lá, absoluto, vai aumentar. Não é isso? Você quis falar? Isso. Então aqui tem P1, Q1, P2, Q2. Aqui no Brasil, de vodka russa. Tá, e o preço da absoluta aqui no Brasil? Ele tem que cair, não é? O preço dela tem que cair para competir com a Rússia. Tá. Será que ela vai cair para competir com a Rússia? Ou pode subir? Acho Não, que não ela sei tem se que é. diminuir, né? Porque senão ela vai. Pô, a gente vai preferir comprar a russa aqui. Quando tem mais, vai ser mais barato. Tá. Porque os produtos são bem substitutos, né? Sendo São. bem substitutos, tanto faz, quanto mais barato. E aí onde fica uma coisa legal, porque a gente vê a interação entre os mercados. Imagina, pensem que vocês são trabalha lá no jurídico da Absolute. Vocês vão recomendar o que pro CEO? Mandar mais para o Brasil ou mandar mais para os Estados Unidos, onde o preço está maior? Mandar mais para os Estados Unidos. Ora, pois. Oi? Lucrar. Como é, Fábio? Lucro. Sim. Ninguém produz vodka para embebedar ninguém, não. A vodka é produzida para ganhar dinheiro. Isso. Assim como tudo, desde o pãozinho da padaria. Pois bem, e o que vai acontecer com a oferta aqui no Brasil? A oferta vai diminuir, porque eles vão preferir mandar para os Estados Unidos. Então lá eles vão ter também uma mudança da curva de oferta, ainda no mercado absoluto. Num segundo momento eles vão aumentar a curva de oferta para O2, né? Ainda no mercado americano. Eita, então aqui o preço sobe, né? Aqui o preço dela vai subir. Caramba, que interessante. Aí você vai dizer, mas as pessoas vão comprar a Rússia. Sim, eles vão perder muito mercado. E por isso eles vão vender ainda menos. Vão trazer cada vez menos. Né? Porque vai se tornando um bem mais difícil, né, de ser conseguido. Sim. Quanto mais difícil de conseguir, mais caro, né? E como é considerado um bem... eu não bebo muito, não. Muito menos vodka. Mas eu sei que essa vodka absoluta é considerada uma muito boa. E isso vale tanto para ela como para outras que não sejam russas. Elas são consideradas bebidas premium. Absolute da Suécia, é? Então a tendência é chegar no Brasil com um preço maior. E ainda assim vai ter gente que queira. Vai perder mercado? Vai. Professor, então Quem estava falando? Claro, mas... Professor, então a Absolute aqui vai virar um artigo de luxo, teoricamente. Vai aumentar o preço. No Brasil,
Mas isso depende da estratégia competitiva da empresa, né, professor, também? Porque naquele momento não foi interessante para ela conquistar mercado aqui no Brasil, né? Sim, Já que tinha mercado sobrando nos Estados Unidos. exatamente. Mas se ela tiver, por exemplo, uma política de expansão, ela quer conquistar mercado, então ela vem para competir, ela tem que baixar preço, né, aqui no Brasil, né? Provavelmente ela não viria para o Brasil nesse momento. Porque o preço da Rússia vai estar muito baixo. Por conta da quantidade. Sim, realmente, né? Quando essa situação se normalizar, aí ela quer botar uma política expansionista, seria nesse sentido, né? Sim. Eles teriam que esperar o momento certo para expandir. E é por isso que... então vamos lá. Construir aqui no Brasil a Absolute. Então a gente tem a demanda e a oferta inicial. A gente vê aqui a oferta num segundo momento. Ela vai ser reduzida. Aqui, estrela. Estrela. Tranquilo isso? Tranquilo isso, pessoal? A oferta reduzida é azul, né? Sim. Para a gente saber, então a gente pode sempre fixar o preço e ver em relação à quantidade, né? Se aumentou ou diminuiu. Exato. Por isso que e aí você pode dizer que o deslocamento foi para a esquerda ou foi para cima. É a mesma coisa. Tranquilo? E a gente também faz isso se aumentar custos da empresa, se aumentar outros elementos. Vamos lá. Pegar um exemplo real que envolve a área jurídica. Tá até aqui embaixo. No Rio Grande do Sul, no Brasil todo existe mercado de aluguel, né? Aí no Rio Grande do Sul, um idoso não estava pagando aluguel. Aí o proprietário entrou com ação de despejo. A gente tem oferta e procura. É isso? Oferta e procura. E demanda. Aí está o preço do equilíbrio. Aqui. Tá. E um idoso não estava pagando e foi ter uma ação de despejo. Aí o juiz, querendo fazer uma boa ação, decidiu que ele não poderia ser despejado por conta da função social da propriedade e da proteção ao idoso e não deu provimento. Tá. O que é que aconteceu no resto do mercado de aluguel para idoso? Vamos separar um mercado específico, só aluguel para idoso. O pessoal não vai querer alugar casa para gente idosa. Por quê? Por causa dessa decisão do juiz. Isso pode acontecer com eles. Porque se não pagar, pode despejar. Pode aumentar a inadimplência. É risco, né, professor? Risco. Risco significa que aumentou o custo dele. Aí o que foi que aconteceu com essa curva de oferta aqui? Diminuiu. Diminuiu, você quer dizer o quê? Foi Para os para a idosos. esquerda, né? Foi para a Em esquerda. relação ao mercado imobiliário para os idosos. Sim. E aí foi bem, no caso foi um deslocamento gigantesco, porque o risco é muito grande. Ela iria, sei lá, basicamente... Isso aconteceu mesmo? Professor? Aconteceu mesmo. Situação hipotética. Não, aconteceu. Nossa, que triste. Foi para cá. Tanto o preço lá em cima,
com a quantidade. Porque os proprietários de imóveis teriam um mercado muito mais atrativo alugando para jovens. Mesmo que sejam para os jovens deixar os idosos morarem, sei lá, para o filho. E aí praticamente acabou o mercado. Hoje em dia, isso aconteceu não tem muito tempo não, tem uns 15 anos. Praticamente não tem esse mercado de aluguel para idoso lá. Então isso é uma consequência da... Óbvio, o juiz quis fazer uma boa ação, mesmo que fosse com chapéu alheio. Mas o problema é que isso tem uma consequência de mercado. Aumentou o risco e aí, consequentemente, você vai reduzir a oferta. Aumentou o custo da empresa, reduz a oferta. Se eu... Tranquilo essa situação? Sim. Felipe ficou triste mesmo, rapaz. Não, eu fiquei pensativo, porque é impressionante como simplesmente uma decisão judicial pode gerar um impacto tão grande, né? Sim. Como que as coisas são tão complexas na realidade, né? E isso, você entender, isso aqui que a gente fez hoje é a base, é o coração do que se chama teoria do preço, que é entender o comportamento humano através das escolhas. Entender isso reduz muito um negócio que se chama consequências não desejadas, unintended consequences, que é, eu acho que a tradução é consequências não desejadas, não sei como é que se usa. Que é todas as ações do Estado vão ter consequências para as pessoas. E às vezes essas consequências não são só as desejadas, elas indiretamente geram outras consequências. Então entender teoria do preço ajuda para... Outras vezes, mesmo entendendo, não ocorre isso. Uma das consequências não desejadas mais clássicas é o que se chama de efeito Peltzman. Não sei se alguém já ouviu falar isso. Peltzman. Esse nome é uma homenagem ao cara que estudou, que é Sam Peltzman, economista lá na Universidade de Chicago. Ele estudou o efeito da obrigatoriedade de cinto de segurança nos Estados Unidos. Nos anos 70, passou a ser obrigatório o cinto de segurança lá. E aí, quando ele foi estudar, ele viu que o número de mortes em acidentes automobilísticos aumentou, o que é contraintuitivo. E aí, quando ele foi para os dados, né, ele desceu a detalhes, ele viu que a quantidade de acidentes, percentualmente as pessoas morreram menos, mas a quantidade de acidentes aumentou mais, tanto acidentes mais graves, como com ciclistas e transeuntes, pedestres. Porque provavelmente os motoristas se sentindo mais seguros passaram a correr mais, a acelerar mais. E aí, como consequência não desejada da política, teve essa redução. Num primeiro momento, depois tiveram outras medidas para reduzir a velocidade e controlar mais, teve esse efeito não desejado. Então, o efeito Peltzman é muito conhecido como sendo essas consequências que você dá muita segurança, você passa muita segurança para um agente e ele se comporta da maneira errada por conta disso. Um exemplo muito interessante do efeito Peltzman no direito do consumidor. Alguém de vocês lê um contrato antes de assinar? Aqueles contratos de telefone, aqueles contratos de adesão. Alguém lê? Não vale mentir, não. Adesão. Lê não. Não, e esses contratos de rede social que você aceita todos os termos, eu posso estar vendendo a minha alma que eu aceito. Para usar a rede social, eu aceito isso. Vixe Maria. O Google, assim, tem aquele textão, aí vem aceitar termos, aí a pessoa só clica ali e vai. Se você não aceitar, você não usa. Você vai fazer o quê? Segura na mão de Deus e vai, né, Daniel? Mas exatamente.
E por que a gente faz isso? Um dos motivos, sempre os contratos de prestação de serviço, tipo telefonia, a internet, porque sabe que se por algum motivo não quiser seguir aquilo, entra na justiça. E a justiça do consumidor protege bastante o consumidor. Então, como consequência não desejada, a gente não discute mais o contrato. Mesmo que não seja um contrato de adesão, as pessoas tendem a não ler e discutir depois. É uma consequência não desejada, mas às vezes ainda assim deve ser protegido, ainda assim deve ter essa proteção, mas é um efeito direto da política de proteção ao consumidor. Tá? Acho que a única pessoa que lê mesmo é Ana Rafael, porque eu também não leio não. Tá, um último exemplo de interferência no mercado que alterou a estrutura de oferta e procura. Não sei se vocês conhecem mais ou menos o mercado de planos de saúde, mas nos planos de saúde você não pode, a ANS proíbe ter plano de saúde que limite a estrutura de uso. Tem um pacote mínimo que é gigantesco. Então, por exemplo, se eu quisesse, e eu gostaria de ter plano de saúde que envolvesse só a parte hospitalar, eu queria a parte médica. Só que a ANS proíbe esse tipo de contrato. Tá? Os contratos de plano de saúde significam que eles têm que ofertar tudo. Certo? O que é que isso faz com a estrutura de custos dele? Aumenta, porque eles têm que cobrir custos que eles não poderiam cumprir. Vamos pensar que o mercado só de pessoas que querem plano para hospital, tá? Sem envolver os médicos. Então teria uma oferta assim, uma demanda assim, não é isso? E o preço de equilíbrio seria esse, quantidade e preço. Como a ANS obriga que tenha todo o pacote incluído, a estrutura de custos para esse mercado Deixa eu apagar essa questão do efeito Peltzman aqui para não misturar com o gráfico. Aqui é o mercado de plano de saúde só para o hospital. Eu digo isso porque nos cursos de saúde, os que são caros de verdade é a parte hospitalar. Se você precisar de uma cirurgia, precisar de internação de UTI, a parte de médicos e de exames em geral não são, os custos são mais limitados. Tá. Então, para esse mercado de pessoas, a gente teria essa estrutura. Só que como a ANS, na regulação da ANS, obriga a ter uma série de outros custos, a curva de oferta vai se deslocar para onde? Para a esquerda, né, professor? Para a esquerda. Por que, Gabriele? Porque com um custo maior, as empresas não vão querer mais ofertar tantos planos, né? Vai acabar ficando muito custoso. Exato. Aí com isso, eu tenho que pagar um preço maior e a quantidade de pessoas que adquirem plano de saúde termina sendo uma quantidade menor. Também nesse caso, a gente vai ver depois da prova algumas falhas de mercado e alguns objetivos, tanto o do direito do consumidor lá, da questão de ler as coisas, como essa questão do hospital, estão ligadas a uma possível falha de mercado. Parte existe mesmo, parte eu acho que é excessivo, que diz respeito à informação assimétrica.
Então, eles acham que o consumidor não tem a capacidade de ter conhecimento suficiente e discernir para fazer a escolha correta. Mas isso a gente deixa para mais adiante. Tá? Pensando só na estrutura de preço, o que acontece é isso. Há um aumento de preço e uma redução da quantidade. Tranquilo, pessoal? Restou alguma dúvida? Tranquilo. Para a próxima aula, provavelmente eu vou estar viajando. Como eu já avisei a vocês, é sobre monopólio. Então eu vou gravar alguns vídeos, tá? Provavelmente vão ser pelo menos uns 2 ou 3, porque é um assunto complexo. E vou botar uma lista de exercícios para vocês até lá. Tá? Acho que amanhã ou depois eu vou mandar uma lista. Também trabalho em grupo. Pode ser o mesmo grupo ou não. Tá? Basicamente vai ser com o assunto até o que a gente viu hoje. Valendo nota, professor? Valendo nota. Do mesmo jeito, você lembra que eu disse que vão ser 4 trabalhos em grupo e as 3 maiores notas que vão fazer a média desse trabalho? Uhum. Então esse vai ser o segundo e os outros 2 vão ser pós-prova. Tá? Ok. Os grupos podem ser os mesmos ou distintos. Tranquilo? Tranquilo. Então, Ô, professor. oi, vou para a gravação. Mas pode falar.